Olá pessoal, aqui é o Leandro Matsumota e no vídeo de hoje nós vamos falar um tema importante, um tema relacionado a contratos administrativos, quando fala na questão aí dos pagamentos das verbas incontroversas, que é uma alteração que a Lei 14.133 trouxe de inovação com muita repercussão nos casos práticos que nós analisamos, né? Então, para você que está me acompanhando, não deixe de seguir aqui, eu vou deixar para vocês agora, tá aqui então as nossas redes de contato, aqui o canal no Instagram, Leandro Matsumota, aqui o meu e-mail pessoal e também aqui o canal no YouTube com muita informação lá de direito administrativo para falarmos aí de licitações e contratos administrativos, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema polêmico, né, sobre a questão dos pagamentos de verbas, como é que funciona isso e como é que a nova lei de licitações trouxe aqui no artigo 143, e vamos já para a redação direta do artigo 143 e tentar desmembrar, destrinchar aí a redação do artigo 143. Está lá. O artigo 143 fala o seguinte: no caso de controvérsia sobre a execução do objeto quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela em controvérsia deverá ser liberada no prazo previsto para o pagamento. Repetindo, no caso de controvérsia sobre a execução do objeto quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela em controvérsia deverá ser liberada no prazo previsto para o pagamento. Então é importante nós observarmos aqui dois dispositivos já de início. Primeiro dispositivo, que essa mensuração do artigo 143 não vinha expressa lá na Lei 8.666, na lei pretérita já revogada, que tratava de licitações e contratos administrativos. Nós temos aqui um fato novo, uma inovação relacionada ao legislador da 14.133. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, diz respeito, e a parte inicial aqui do 143, ele fala o seguinte: no caso de controvérsias relacionadas à execução do objeto, até aqui não tem novidade, e ele fala o seguinte, com relação à dimensão, qualidade e quantidade, né, esses três dispositivos importantes aqui para a gente. Então, toda vez que existir a entrega do objeto ou do serviço, não é, em que exista aqui uma controvérsia com relação à execução no que diz respeito à dimensão, à qualidade e à quantidade, tá certo? É aquilo que nós chamamos de controvertido, ou seja, ainda no recebimento entre o provisório e o definitivo, conforme a própria legislação determina, assim que você faz o recebimento provisório, ainda não fez o recebimento definitivo, ou seja, você está naquele momento, naquele período em que você precisa fazer aí as adaptações, os ajustes necessários e que da ciência, não é, lá para os órgãos, para o licitante que venceu a licitação e que não entregou na forma prevista aí no contrato. Então, neste momento, somente neste período, né, ou seja, entre o recebimento provisório definitivo, que nós temos aí uma fase de ajustes para poder, depois do definitivo, aí sim poder efetuar os pagamentos e coisas nesse sentido. Agora, olha que situação importante aqui para a gente, então. Quando o legislador traz dessa questão de ter controvérsias no tocante à qualidade, quantidade, ou ainda a dimensão do objeto, ou seja, ainda para a gente no recebimento provisório, ele fala o seguinte: aquilo que for incontroverso, ou seja, aquele dispositivo que foi controverso, ele já pode ser liberado para o pagamento, não é? Então, por quê? O que acontecia na prática? A pessoa fazia um serviço, por exemplo, eu fazia lá a poda de árvore e fazia ao mesmo tempo a limpeza ali da guia, da sarjeta, e aí, quando acontecia uma situação como essa, emitia-se a nota fiscal, e aí o fiscal do contrato negava, né, o pagamento ali de um determinado, da nota fiscal como um todo, ainda que parcialmente o serviço tivesse sido realizado. Então, por exemplo, a poda de árvore foi feita, ou ainda qualquer outro tipo de serviço que tenha mais de um serviço, ou então que ainda tenha mais de um objeto na sua especificação unitária ali disposta na nota de serviço ou ainda na sua contratação. Então, se eu tenho mais de um serviço ou mais de um bem a ser entregue e parte dele foi aceito pela fiscalização, parte dele foi recebido definitivamente pela fiscalização, este valor a ser pago em controvérsia já pode ser liberado para pagamento e não há que se falar em retornar a nota fiscal para ajustar aquilo que foi feito, os apontamentos que foram realizados pela fiscalização, para que possa ser consertado. Não há que se falar nesta situação, tá? Portanto, aqui nós estamos falando, ainda que eu tenha um objeto que tenha mais de uma delimitação aqui propriamente dita,
Se um deles foi entregue a contento e aí satisfez aquilo que estava previsto no contrato com a teste da fiscalização, eu não posso falar em retroceder, né, em devolver a nota fiscal para que se possa ou que se deva fazer para todos os demais serviços que estão ali compondo. Então, lembrando bem sempre que, neste caso, o legislador fala aquilo que for incontroverso. Então, se eu tenho a entrega, por exemplo, de 3, 4 produtos, tenho lá detergente, sabão em pó, eu tenho álcool em gel, álcool líquido, enfim, eu vou entregar 4 produtos e um desses produtos está controverso ali, porque o fiscal não aceitou aquelas especificações que foram delimitadas, este produto retorna, este produto não foi entregue no quantitativo que foi comprado, este produto é o controverso. Aquilo que foi aceito deve ser aproveitado e deve ser pago pela administração pública, conforme o disposto no artigo 143, tá bom? Então, com isso, acho que é uma dica importante, né? Um dispositivo novo que a legislação traz e que principalmente reflete aí uma novidade para a gente e torna cada vez mais dinâmico, né, e com segurança jurídica para o licitante também, não deixando com que fique 100% a critério do fiscal do contrato ou ainda do agente público, o pagamento que é devido para o licitante que entregou, ainda que parte daquele objeto, ainda que parte daquele serviço, mas que essa parcela que foi entregue, que não tem nenhum tipo de questionamento com relação a ela, possa ser paga, possa ser cumprido aí o prazo de pagamento previsto também na própria lei de licitações, tá bom? Então essa é a nossa dica de hoje. Ficamos aqui com um ponto importante na parte de execução contratual, mais especialmente aí na parte de pagamento, né, lá do artigo 143 da lei, e voltaremos aí em breve com muito mais informações relacionadas a licitações e contratos administrativos, tá bom? Então quem está me acompanhando, continue me acompanhando aqui pelo canal do YouTube e também lá pelo meu Instagram, @Leandro Matsumoto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.